Fala Dev, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês o que aconteceu com o Flutter agora no Google I.O. Se você sabe, mas o Google I.O. está acontecendo hoje, na data dia 11 do 5, e amanhã, dia 12 do 5, vai ter o Google I.O. E com o Google I.O. a gente sabe que vem com um monte de novidade. Vieram com várias novidades de device, Android 13 na versão beta, Jetpack e um monte de outras coisas. Mas também veio uma questão muito importante e muito interessante pra gente, que é o que? O Flutter 3.0. Na hora que você escutou isso, você me segue no Instagram, você viu lá meu storezinho com Flutter 3.0 Release Stable, você deve ter dado aquele frio na espinha. Eu tive um frio na espinha, arrepiou, deu aquele frio na espinha, aquela angústia aqui na boca do estômago, porque depois do Flutter 1 pro 2, que a gente teve toda aquela mudança do no safety, com certeza, se você não se assustou, você acha que já não teve uma migração muito complicada como eu já tive. E muita gente teve por aí. Então eu tive já fiquei assim, ansioso, meio que apreensivo aqui pra ver o que vinha pra versão 3.0. E vieram muitas coisas legais e muitas coisas boas. Na hora que eles anunciaram, deu aquela esfriada, já deu pra ter um pouquinho mais de tranquilidade. Eu quero falar pra vocês as novidades, o que veio aqui com o Flutter 3, tá bom? Primeira coisa que já vem aqui muito legal pra gente, que agora o Flutter 3 está com o desktop e as 3 plataformas do desktop em produção. Então nós já temos 100% do suporte ao desktop para todas as nossas plataformas. Isso é muito legal e muito importante pra gente, porque a gente o Flutter começa a passar para um outro patamar de verdade. Nós já temos o Windows, nós já temos Linux, macOS, web e mobile, né? Android e iOS. Então isso aí é muito legal. Tiveram muitas melhorias também para a parte de Flutter Web, tá? Então tiveram várias melhorias que vieram aqui com a versão 3.0, eles meio que deram uma lapidada no Flutter Web para vir mais turbinado agora na versão 3.0. Algumas coisas ainda não tem suporte a todos os browsers, mas já tem suporte a, por exemplo, o Chrome na versão 99 superior, que é a questão de load de imagens. Eles fizeram até um stress test, um throttling lá com GIFs, que na versão anterior ele ficava meio travando, a rolagem meio travando, e na versão 3.0 com o Chrome 99 para cima, ele já tem uma navegação, uma rolagem muito mais fluida, muito mais fluida não, totalmente fluida. Então inclusive tem até um joguinho que os caras fizeram lá em Flutter Web que tá incrível e assim, é outro nível o negócio, tá? Mas que ainda não dá suporte a todas as outras plataformas. Então, quem usa Edge, quem usa Firefox ou qualquer outro, talvez ainda não dê suporte, mas logo deve estar dando suporte para isso, tá bom? Uma outra questão muito importante que veio pra gente é a questão do suporte nativo à arquitetura Arc da Apple. Então, você que tem um M1, esteja agora muito contente, porque agora o Flutter dá suporte ao M1, tá bom? E esse suporte é automático. Basta você rodar o seu Flutter Upgrade e automaticamente ele já vai identificar a plataforma e já vai atualizar o instalador com a versão correta. Então, se você fazer a instalação, agora você vai ver lá dois tipos no macOS, né? Você vai ver lá dois tipos de SDK para você baixar. Vai ter o SDK Intel e o SDK Arc, que é do M1, mas se você já tem o Flutter instalado, não precisa se preocupar, basta fazer o Flutter Upgrade que ele já vai atualizar ele todo para você, ok? Então só fique ligado com essas duas questões. Uma outra questão que veio que é muito interessante pra gente, e até uma surpresa quando eu escutei sobre isso, que é a questão do Firebase. O Firebase, ele não tinha um suporte nativo. O que seria isso? Mas assim, é estranho, né? Google com Google não tinha um suporte nativo. Não tinha. As duas equipes não trabalhavam junto, não trabalhavam em prol do produto. Elas trabalhavam, já tinham vários vídeos juntos, né? Elas estavam trabalhando pra fazer várias coisas dentro do Flutter e tudo mais juntos, mas eles não tinham aquele suporte mesmo nativo das coisas. E agora o Flutter e o Firebase
Firebase tem suporte nativo ao Flutter, tá bom? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que agora vai existir um bando de melhorias que vão acontecer para dentro para quem tem apps Flutter. A primeira delas, que já tá logo de cara aí, é a questão do Crashlytics. O Crashlytics, antes, você colocava no aplicativo Flutter, mas as informações gravadas lá não era tão claro, as informações, não tinha informação do Dart, não tinha um monte de coisa que dificultava muito pra gente encontrar onde tá o bug, onde estava o problema. E agora não, agora você consegue ver a linha no Dart que ocorreu o problema. Então isso é muito legal, porque agora a gente vai evoluir muito, inclusive agora na criação do projeto, já tem um botãozinho lá do ícone do Flutter, então ele dá 100% de suporte agora sim ao Flutter. Lá nos repositórios, foi lá pro repositório do Firebase, toda a parte de configuração agora é linkada, feito com o Flutter CLI, né, com o CLI do Flutter, que eu particularmente não gosto muito, porque eu não gosto dessas coisas muito mágicas, muito automáticas e tudo mais. Prefiro fazer as coisas mais manuais, mais por baixo, entendendo o que eu tô fazendo, mas é muito importante para quem tá iniciando. Então se você é iniciante, não precisa ter muito conhecimento para configurar o Firebase dentro do seu projeto. É um CLI bem interessante, você roda ele, configure, Flutter Fire configure, ele já lista todos os seus projetos do Firebase. Se você quiser, ele já cria ele já vai criar o projeto lá dentro do Firebase, já vai fazer toda a configuração para você, sem você precisar adicionar e nem fazer nada dentro do seu projeto. É bem legal essa estrutura que foi criada, tá bom? Uma outra questão, vindo também agora para a parte de desktop, é que assim, com o suporte nativo para todos os caras, muitos packages, todo mundo contribuiu muito para dar um suporte muito bom para suas plataformas. Então, Microsoft, a Canonical criou um bando de package lá no pub.dev, está disponível lá, procura por canonical.com, se eu não me engano, que você vai procurar, vai ver lá um monte de package muito bom pra gente poder utilizar e deixar mais nativo mesmo o Flutter e dar suporte a Bluetooth, a câmera, uma porrada de coisa que a gente não tinha. A gente tem que fazer muita coisa manual, então já tem muito suporte. Agora estando na Stable, então vai aparecer um bando de outras coisas, certo? Então isso foi também criado um tal de Flutter Casual Game Toolkit, que você acessa pelo flutter.dev/games, tá bom? Quem é desenvolvedor de jogos aí não é muito minha praia, eu não tenho muito conhecimento sobre isso, então não vou falar muito sobre isso. Mas acessa lá que tem bastante, parece que tem um incentivo bem legal na construção de jogos com Flutter, tá bom? Teve até uns games que os caras fizeram lá em Flutter, tá muito, muito legal. Tá bom? E com isso, o Flutter 3.0 trouxe com ele uma questão muito legal, que é a atualização do Dart. Agora o Dart está rodando na versão 2.17, tá bom? E com isso vieram 3 coisas muito legais que a gente precisa falar aqui, que eu preciso falar aqui para vocês, que a primeira delas é os enums. Os enums agora os enums são turbinados. Eu que vim do Java, sempre sentia um pouco de falta dos enums, aqueles enumerates bem crus, bem fraquinhos, sem você poder adicionar nenhum método, uma coisa muito... Para adicionar método você tinha que criar uma extension para colocar, era uma coisa muito, muito ruim, era muito ruim. E agora não, agora os enums são turbinados, agora você pode estender mixin, você pode colocar método, você pode fazer um monte de coisas. Então agora o enum veio turbinado. E agora vem 2 alterações que eu quero mostrar aqui para vocês, porque essas vai ajudar a gente bastante. Vou liberar meu desktop aqui para vocês. E vamos lá. Primeira coisa aqui, vamos abrir aqui a nossa primeira alteração. A primeira alteração que a gente tem chama-se Super Constructor. Não sei se você lembra, né? Se você já desenvolve em Flutter, você sabe que nós temos aqui os atributos e nós podemos fazer as atribuições diretas aqui utilizando o próprio this. This.nome faz a atribuição direta do valor que for colocado aqui para dentro de uma variável. Porém, aqui dentro, se você criasse um componente, por exemplo, que estende Elevated Button, eu quero customizar o meu Elevated Button, eu tenho parâmetros obrigatórios aqui dentro do meu super, né? Dentro do meu objeto, do meu Elevated Button. Então, eu preciso pelo menos criar esses atributos aqui. Então, void callback onPressed e o child e passar esses caras aqui para dentro do super. Isso aqui é muito ruim, é muito trabalhoso, é muito chato da gente fazer, certo? Dava muito trabalho, tinha que escrever muito código. E agora na versão 2.17, veja como que isso aqui pode ficar. Vou colocar esse cara aqui do ladinho só para você ver a diferença. Olha só a diferença de código que nós podemos escrever. Da mesma forma que a gente faz aqui o require this.nome,
podemos fazer também com os nossos supers. Então não faz sentido eu ter uma key aqui dentro do meu custom button. Eu posso passar pro meu super que precisa dessa key, não eu aqui. Então eu aqui, né, rimou. Eu passo somente super.onPressed, super.child e o this.nome, por exemplo, e ele já vai fazer a atribuição direta. Eu não preciso mais escrever esse bando de código aqui para fazer isso. Isso é muito legal e traz uma produtividade maior para o desenvolvimento de apps. A gente, cada vez mais, a gente está tendo o suporte do Google para a gente otimizar o nosso desenvolvimento, para a gente conseguir construir mais rápido os nossos apps, para a gente ter produtividade, escrever menos código, e isso traz sendo suporte 100% da linguagem mesmo, né, sem a gente ter que adicionar nenhum package nem nada, a gente só tem a ganhar. Então isso é muito legal que foi adicionado. O outro cara que foi adicionado aqui que eu quero mostrar para vocês é a questão dos parâmetros nomeados. Não sei se você lembra, né, se você já é desenvolvedor da Ativa, você sabe disso, que parâmetros nomeados têm que ficar sempre depois dos parâmetros obrigatórios, certo? Então a gente tem parâmetros nomeados aqui e temos dois parâmetros obrigatórios. E aí na hora da chamada da função, nós éramos obrigados a passar na mesma ordem. Tá? Aqui nós poderíamos, por exemplo, passar a idade e o outro param na ordem que eu quiser, porque são parâmetros nomeados, né? Então eu poderia inverter essa idade aqui e o outro param, mas os parâmetros nomeados, os parâmetros obrigatórios precisavam vir sempre no início. E agora não. Agora com a versão 12.17 do Dart, nós temos a possibilidade de passar os parâmetros na ordem que a gente quiser. Por exemplo, eu posso passar a idade primeiro, aí depois os parâmetros nomeados e por último o outro param. Dessa forma, nós podemos agora, o compilador do Dart, ele consegue se virar para passar os parâmetros e colocar os valores certos, porque os parâmetros nomeados ele já tem um nome na frente. Então, eu consigo fazer isso. A única coisa que eu não posso diferenciar é as ordens do parâmetro. Na hora que eu começar a passar o parâmetro obrigatório, eu não posso passar o nome, outro param, vírgula 23. Quer dizer, isso aqui eu posso. Eu não posso fazer isso aqui, ó. 23, nome. Eu não posso passar em ordens diferentes. Eu não posso passar os parâmetros nomeados, eles têm que estar na mesma ordem. Eu posso ter parâmetros, os parâmetros obrigatórios, parâmetros nomeados no meio, entre eles. Mas a ordem, a sequência de passagem tem que ser exata. Primeiro tem que vir o nome, depois a idade. E não posso passar ele à torta direito, porque senão o compilador do Dart não vai conseguir executar. Se eu rodar esse cara aqui, debug anywhere. Cadê o cara aqui? Veja que ele vai fazer a impressão da mesma forma. Ó. Nome, 12 e outro, que era a forma antiga, e a forma nova. Nome, 12 e outro param. Então ele está utilizando, ele está conseguindo atribuir da maneira correta nas posições corretas, tá bom? E agora, tá? Então voltando aqui para o meu desktop. Opa, cadê a câmera full? Deixa eu mudar aqui para vocês. E é isso que nós temos de atualização. Agora eu quero dar um pouquinho para vocês da experiência em cima dos projetos que eu tenho, principalmente os projetos lá da Academia do Flutter. Lá na Academia do Flutter, se você sabe, nós temos projetos em Provider, nós temos projetos em GetX, nós temos projeto em Flutter modular com MobX, tá bom? Até a data de hoje, eu vou falar isso muito claro, porque eu não quero ter nenhuma questão com ninguém, tá bom? Então, 11/5/2022, às 18h58, eu testei todos os meus projetos que nós temos lá. O projeto com Provider e SQLite rodou tranquilamente. O nosso projeto com GetX Flutter normal, né? Flutter puro normal funcionou sem nenhuma alteração. GetX funcionou sem nenhuma alteração. E o projeto com Flutter modular e MobX, ele está com um probleminha. Ele não está subindo por um errinho lá dentro do modular, que provavelmente, se bobear nessa hora que eu já estou falando aqui com vocês, já deve estar corrigido. Se não está corrigido, nas próximas horas, com certeza o pessoal do Flutterando vai estar corrigindo isso e vai estar subindo uma nova versão, tá bom? Mas eu vou, assim que tiver uma posição sobre isso, com certeza eu vou vir avisar vocês. Só que eu vou avisar lá no meu Instagram.
Então se você não me segue lá no meu Instagram, procura lá rodrigoraman.dev, me segue lá no Instagram que eu já dei todas essas dicas, já foi pra lá primeiro nos stories, porque é uma coisa mais dinâmica, eu consigo passar tudo isso muito rápido pra vocês lá nos stories, que aqui eu tenho que gravar vídeo, editar, subir, fazer todo, mas criar capa, então demora muito mais pra fazer isso. E também porque vai acontecer o Dart Week, tá bom? Esse mês ainda. Então, pra você que já quer a inscrição, quer entrar no Dart Week, entra lá no meu Instagram, porque logo mais eu vou divulgar a data e vou divulgar o link pra vocês poderem se cadastrar, tá bom? Então, não perde isso. Me segue lá no Instagram que eu dou muita dica, abro caixinha, você pode conversar comigo, tem todo uma coisa diferente que eu faço lá, então me segue lá pra você não perder e ter essas novidades sempre em primeira mão, tá bom? Então, no vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Se você encontrou mais alguma coisa ou encontrou algum problema, manda aqui nos comentários, vamos conversar todo mundo aqui dentro do comentário, porque é importante, né, a gente saber, a gente como comunidade, informar os outros se deu algum problema na hora de você subir o seu projeto, se você teve alguma questão em específica. Eu tive uma única questão que eu falei lá no meu Instagram antes, que era na hora que eu fui rodar o projeto, ele deu erro num package interno lá de caracteres, e aí eu tive que rodar um Dart, Flutter, Pub Upgrade para ele atualizar as dependências do meu package, dos meus packages internos, as dependências transitivas, né? E aí ele atualizou e tudo voltou a funcionar, tá bom? Então não tive mais nenhum problema nos meus projetos. Eu tenho vários projetos na academia do Flutter. Eu vou atualizar agora os meus projetos dos meus clientes pra gente deixar tudo sempre atualizado, porque eu indico sempre todo mundo deixar sempre na última versão. Tudo que você for fazer, se possível, ajeita o projeto para sempre ficar na última versão, que você vai ter ganhos de performance e mais um monte de coisa, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aquele like, deixa aquele comentário que é sempre muito importante e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!